Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os blocos de vedação, os blocos cerâmicos. E eu vou apresentar para vocês uma aula preparada com muito carinho pela professora Karen Ribeiro, que é professora do Campus Cuiabá, e ela compartilhou comigo essa aula que está tão maravilhosa. Então aqui eu vou usar o material didático dela e falar com vocês sobre os blocos cerâmicos. Queridos, então assim, nós temos que, na terminologia, né, tecnicamente falando, nós temos a alvenaria de vedação. A alvenaria de vedação, ela foi feita para dividir os ambientes, para fazer com que a habitação fica protegida das intempéries, além de dividir os ambientes também. O objetivo, então, da alvenaria de vedação é simplesmente a de fazer a divisão, a proteger essa edificação das intempéries e também de suportar as cargas de ocupação, como armários, prateleiras, redes de dormir. Entretanto, nós sabemos que existem muitas edificações, principalmente aquelas que têm vãos menores, vãos que não passam de 6 metros, de 3 metros, que acabam utilizando a alvenaria de vedação também como uma alvenaria estrutural. Então, acabam não fazendo pilares e fazendo assim amarrações na alvenaria e fazendo com que ela suporte também, por vezes, o peso do telhado e o peso da laje. A alvenaria de vedação, ela também tem que suportar o seu próprio peso. Então, os blocos cerâmicos de vedação, eles são componentes vazados com furos prismáticos, né, perpendiculares às suas faces, e eles servem, então, para compor essas alvenarias de vedação, né? Esses furos, eles podem ser empregados tanto na horizontal como na vertical. E existem blocos de 9 furos, de 21 furos, né? Então, existem vários tipos de blocos vazados. Furos que devem ser colocados na vertical, outros que ficam na horizontal. Então, existem vários tipos de blocos cerâmicos que nós vamos aprender hoje. Bem, então aqui nós temos dois exemplos de blocos, né? Este daqui que tem os furos na horizontal, né? E esse outro aqui que tem os furos na vertical. Eles são regidos pela norma brasileira 15270/1. E eles fixam, essa norma, ela fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigidos para o recebimento desse bloco na obra. O que significa requisitos dimensionais? Ou seja, se eu compro um bloco que me foi vendido por exemplo, como se fosse esse aqui, 9 centímetros por 19 de altura por 19 de comprimento em centímetros, quanto que pode haver de variação nessas dimensões? Outras questões também em relação aos septos. Então, essas divisões aqui dos furos, nós chamamos de septos. Qual é a espessura mínima necessária para esses septos? Qual a espessura da parede vertical? Então, tudo isso está relacionado a requisitos dimensionais. Físicos está relacionado ao seguinte, por exemplo, um grande problema dos blocos, como eu falei para vocês no início, né, eles constituem as alvenarias de vedação que quer proteger os ambientes das intempéries. Então, não é interessante que eu tenha um bloco que, se ele for submetido à ação da chuva, ele encharque, ele fique saturado. E tá certo que antes pode ter a barreira do chapisco, do emboço, do reboco, mas esses blocos, eles não podem absorver toda a água. Então, aqui nós estamos falando sobre a massa, sobre a capacidade de absorver a água dos blocos. Em relação a essa questão de mecânica, é o quanto ele resiste. Então, se eu aplicar uma carga aqui na parte superior desse bloco, qual que vai ser a força mínima que ele tem que resistir, né? Então, força sobre área, eu estou falando de tensão.
ou resistência, qual a resistência mínima que tem que ter os blocos. Tudo isso está especificado, então, nessa norma. Bem, aqui em relação às dimensões, né, as dimensões de fabricação, L, largura, H, altura e comprimento, deve ser correspondente a múltiplos e submúltiplos do módulo dimensional, M igual a 10 menos 1. Então, os blocos, lembra que eu falei para vocês? 9 por 19 por 19, 9 por 10 menos 1. Então, existem todas essas famílias aqui, né, de blocos e de meio blocos, né, que isso aqui é interessante, uma curiosidade para vocês terem aí, mas o importante mesmo é que a gente conheça as dimensões comercializadas, a gente verifique se elas estão dentro do que a norma recomenda, dentro dessas famílias, né? E tanto bloco como meio bloco, e que a gente conheça as tolerâncias em relação a essas dimensões, né? Então, aqui, ó, M, 2M significa que é 10. 10 menos 1, 9. 10 menos 1, 9. 10 vezes 2, 20, menos 1, 19. Então, é assim que é composto, né? Todas essas dimensões aí. E aqui tem um exemplo, então, né, desse bloco, que é um dos mais utilizados, 9 por 19 por 19. E aqui continua a família de blocos, né, a família, existem vários tipos, mas no mercado, esse de 9 por 19 por 19 é o mais utilizado. E aqui tem vários, né? Esse que é 14 por 19 por 29, 11,5 por 19 por 29, 9 por 19 por 29, 9 por 19 por 19, e esse outro de 11,5 por 14 por 24. Gente, esse também é conhecido como bloco de 8 furos, né? E também é conhecido como tijolo baiano. Então, é assim o mais utilizado no mercado, na construção civil. E aí, gente, além desses meios blocos e os blocos, né, existem também aqueles que são em forma de canaletas, né? Então, olha, tem esse formato J e esse formato U aqui. Esse formato J é muito utilizado principalmente em lajes, em encontro de lajes com vigas, né? Que aqui seria assim a face da laje com a viga e aqui a face externa da viga. E esse outro bloco, né, tipo U, tipo canaleta, então isso aqui é utilizado, olha aqui, aqui nós temos um exemplo da utilização desse tipo U para fazer uma viga mesmo, e esse bloco J aqui, que é para fazer esse encontro aqui da laje pré com a viga. Então, muito interessante esse tipo de bloco, né? E inclusive para fazer casas aparentes também é muito utilizado. Aí aqui está mostrando a aplicação disso para fazer uma contraverga e uma verga, né? Verga e contraverga são elementos estruturais que devem ser colocados abaixo das janelas, né, abaixo no vão inferior aqui da janela e superior também. E as vergas em cima de portas também. Isso por quê? Para evitar umas trinquinhas que aparecem a 45 graus aqui no canto quando eu não coloco. Por quê? Porque vai haver um alívio de tensão. A tensão está caminhando, caminhando, quando ela chega aqui, há um alívio de tensão, então quer puxar isso para lá e causa essa trinca aqui. Então, as vergas, elas sempre têm que passar pelo menos um tijolo inteiro para cada canto, né, para cada extremidade do vão da janela, deve passar pelo menos um tijolo inteiro para cá e um tijolo inteiro para cá, para garantir a continuidade do caminhamento das cargas, né, de baixo para cima, na realidade. E aqui também a gente dá um outro exemplo da aplicação dessas canaletas, né, que a gente, que são as cintas de amarração,
ou cintas ou vigas de respaldo. Respaldo, gente, é a altura final do pé direito. Depois disso aqui vem a laje ou o telhado, né? Então, aqui nós temos essa cinta aqui apresentando. Aqui nós temos uma verga, aqui existe uma falha, porque também tinha que ter uma contraverga aqui nessa janela, na parte de baixo, e aqui nós temos outra verga no vãozinho dessa porta aqui, tá bom? Bem, quais são as características que os blocos cerâmicos de vedação devem apresentar de acordo com a NBR 15270? Estão aqui resumidas, né? Então, a forma tem que ser um prisma reto, não pode ter, as arestas não podem ser curvas. Tolerância dimensional individual relacionada à dimensão efetiva, tanto na largura, na altura, como no comprimento, é de mais ou menos 5 milímetros. Tolerância dimensional relativa à média das dimensões efetivas, porque lá na frente nós vamos ver que a gente, quando vai receber um lote, a gente tira uma certa quantidade de blocos, 13. Aí a gente vê qual que é a média de todas as larguras, a média de todas as alturas, de todas as espessuras. Se essa pode ter uma tolerância de até mais ou menos 3 milímetros na média. A espessura das paredes internas dos blocos deve ser maior ou igual a 6 milímetros, os septos, né? A espessura das paredes externas tem que ser maior ou igual a 7. E o desvio em relação ao esquadro, que mais para frente eu vou mostrar para vocês, mas na realidade é assim, um bloco começar com uma largura e ele diminuir, né? Então, ele vai ficar inclinadinho. Então, qual que é esse desvio em relação ao esquadro? Ele deve ser menor ou igual a 3 milímetros. A planeza das faces, a mesma coisa. Então, se eu viro o bloco na outra espessura, e eu não vou ter essas faces planas, né? Então, a flecha é menor ou igual a 3 milímetros. A resistência à compressão, lembra aquela história que eu estava falando de aplicar uma carga numa das faces do bloco, né? Então, assim, para furos na horizontal, eu aplico essa carga e essa tensão, essa resistência, ou seja, a força dividido pela área bruta, ela deve ser maior ou igual a 1,5 megapascal para furos na horizontal e maior ou igual a 3 megapascal para furos na vertical. Índice de absorção de água. Eu pego um bloco de água, saturo, deixo 24 dentro de um lugar bem úmido, que a gente chama de câmara úmida. Aí eu peso esse bloco. Depois eu coloco esse bloco que estava saturado de água na estufa. Então, eu vou ver, ele vai secar, toda a água que estava saturando esse bloco vai ser evaporada. Então, eu vou pesar esse bloco na condição absolutamente saturada e na condição seca. Eu vou obter a quantidade de água que estava preenchendo os poros do meu bloco. Então, isso é um índice de absorção de água. Ele deve ser entre 8% e 22%. E olha aqui que interessante, ele não deve ser menor do que 8%, porque ele também precisa ser capaz de absorver um pouquinho de água, para promover, inclusive, a questão da aderência. Então, aí existem os ensaios, né, para verificação dessas conformidades, quais são essas conformidades? Atender às especificações que a gente apresentou ali naquelas tabelas, em relação às tolerâncias dimensionais das faces externas que compõem esse prisma, a espessura da parede externa, a espessura dos septos, que são as paredes internas, em relação à sua planeza das faces, em relação ao esquadro, em relação à absorção de água e à resistência mecânica. Então, aí, olha só, a gente precisa fazer amostragens para aceitar ou rejeitar esses lotes. E essa amostragem, ela é a mesma a gente pode ter um lote de, no máximo, 100 mil blocos, né?
Então, agora o seguinte, isso também deve estar relacionado à entrega dos lotes, né? Deve-se observar os lotes de fornecimento com no máximo 100 mil blocos ou fração, de acordo com as amostragens e critérios de aceitação e rejeição. Então, assim, queridos, acredito que nós precisamos também, por lote que a gente está recebendo, a gente deve fazer esses ensaios. Então, a gente vai pegar, na primeira amostra, 13 blocos. 13 blocos para identificar os blocos, características visuais, características geométricas, 6 blocos para caracterização física e 13 blocos para caracterização mecânica. Na segunda amostra, a gente pega só para características visuais, até que dê 100 mil blocos desse mesmo fornecedor, num espaço de tempo que não seja muito espaçado. Que, por exemplo, se eu fiz uma obra hoje, eu tive um bloco, tive um fornecedor que está me fornecendo esses blocos, eu posso fazer sempre para 100 mil blocos, mas se eu fiz ensaios com esse fornecedor, não deu 100 mil blocos, o ano que vem eu vou fazer uma outra obra com esse mesmo fornecedor, então eu devo ensaiar novamente esses blocos, né? Mesmo que não tenha dado o fornecimento de 100 mil. Blocos não conformes. Como que eu faço a partir dessas análises aqui para aceitar ou para rejeitar? Então, a primeira vez que eu estou recebendo, né, eu tirei 13 de cada um e 6 para caracterização física, e aí, para eu aceitar, todos os blocos têm que ter identificação, porque a gente vai ver lá que numa das faces do bloco tem que ter identificação, da onde que está vindo o nome da cerâmica que produziu aquele bloco. Se tiver sem, eu já não aceito, né? Então, olha como é rigoroso. Características visuais. Na primeira amostra, eu aceito se 2 dos 13 blocos não estiver em conformidade, e na segunda amostragem, 5 dos blocos. As características geométricas, na primeira amostragem, 2, se não tiverem passado, eu ainda aceito, e eu vou rejeitar se já tiver 3. A caracterização física, eu vou aceitar se tiver 1 que não estiver conforme e vou rejeitar se tiver 2. A caracterização mecânica, eu vou aceitar se 2 não passarem dentro dos 13 e vou rejeitar a partir de 3. Na segunda amostragem, eu vou fazer só essas características visuais, eu vou aceitar se dos 13, 6 teve algum problema, e agora a partir de 7 eu já não aceito mais. A estocagem dos blocos. Queridos, todos os materiais de construção, eles têm que ser bem guardados, bem armazenados. Então, aqui os blocos, normalmente a gente não consegue guardá-los num local fechado, a menos quando a obra possibilita, tipo assim, eu já construí um primeiro pavimento e aí eu posso disponibilizar de um espaço para guardar, né? Mas mesmo assim, tem que tomar cuidado para ver se esse peso não vai sobrecarregar a estrutura. Bem, então os blocos, eles devem ser armazenados sob pallet ou sobre outra estrutura que vai impedir que a umidade, né, do terreno ascenda para os blocos. Eles devem ser empilhados no máximo a 1,80 m de altura, e se eles forem ficar no tempo, eu devo protegê-los com uma lona impermeável, com uma lona plástica, tá bom? Bem, o bloco, gente, como que são feitos esses blocos? Existem cerâmicas que são colocadas em formas específicas e eles são colocados para cozinhar. Na realidade, seria correto a gente falar para assar, né? Porque são fornos. E eles vão, então, ter uma pega cerâmica que a gente... Porque o que acontece? Os minerais que existem na argila, minerais metálicos, né, que eles derretem e acabam causando uma, digamos assim, uma fusão entre os constituintes, né, daquela argila. E aí é assim que acontece. Então, é uma sinterização que vai acontecer nos fornos. Então, o cozimento tem que ser uniforme. Como que a gente sabe que o cozimento é uniforme? Pela cor.
né? Ele não pode estar com manchas pretas aqui, um lado mais vermelho, outro lado menos vermelho. Então, é a homogeneidade da cor que vai mostrar que ele foi bem cozido. As arestas têm que estar vivas, os cantos retos não podem estar quebrados. Quando ele está quebradiço, significa que ele não ficou o tempo necessário no forno para acontecer a sinterização dos materiais, né? Faces estriadas para melhor aderência com argamassa. Então, para blocos que receberam argamassa, a gente prefere que eles tenham essas ranhuras aqui para ter melhor aderência. Existem blocos que vão ficar aparentes, aí sim não precisa ter essas ranhuras. Então, a normatização dos requisitos gerais e identificação. Todos os blocos têm que ter gravado em uma de suas faces a identificação do fabricante. E unidades de comercialização. A unidade de comercialização de blocos é um milheiro. Você compra 1 milheiro de blocos, ou seja, 1000 unidades. Essa é a unidade de comercialização. Então, a formação de lotes de 1000, né, que é um milheiro que a gente compra até 100 mil, ou de 1 milheiro a 100 milheiros, o número de blocos para a primeira amostragem é de 13 e para a segunda também é de 13. As características geométricas devem ser um prisma reto com medidas especificadas pela norma, características físicas, massa seca e absorção de água, e as características mecânicas, resistência à compressão individual de cada um dos blocos. Então, são esses os ensaios. Então, aqui, resistência à compressão, determinação de dimensões, comprimento, largura e altura, espessura das paredes externas e internas, o desvio em relação ao esquadro, a planeza das faces, a absorção de água, o quanto as peças absorvem de água. Então, a resistência à compressão, o que nós temos? Olha aqui, olha. Então, nós podemos fazer nesse sentido, né? E aí a gente vai ter a área bruta. Então, a gente vai ter que pegar a força que foi aplicada e dividir pela área bruta, que é essa espessura vezes a largura, né? Então, aí eu faço assim. Então, eu posso fazer com os furos, né? Para blocos usados com furos na horizontal, que é nesse sentido, e eu posso colocar ele para cima, e aí também aí a força vai estar aplicada desse lado e desse lado, né? Então, aí é com furos na vertical. Então, assim, nesse sentido, ele tem que ser mais resistente do que nesse outro sentido aqui. E, normalmente, quando dá uma resistência baixa, isso está relacionado à queima, ao cozimento insuficiente ou à mistura de matérias-primas. Outra questão também que pode causar baixa resistência são as trincas presentes, né? Isso tudo é por problema no processo de cozimento e fabricação. Aqui, perdão, meninos, voltei. Aqui está mostrando como que a gente tem que pegar essas dimensões, né, da largura. A gente sempre deve pegar essa largura a meia altura do bloco, né? Assim como a altura também tem que estar aqui bem no meinho, né? E também para pegar essa outra face, eu coloco, né, o meu paquímetro, digamos, aqui assim. Determinação da área bruta. Então, a área bruta, a gente vai medir a largura e a altura e os comprimentos C dos blocos a serem ensaiados. A área bruta é obtida pela expressão largura vezes comprimento, expressa em centímetros quadrados com aproximação decimal. As paredes externas, né, e os septos, eles devem ser medidos assim,
né? Pelo menos nessas 4 dimensões aqui. Então, aqui é parede externa, eu meço aqui e meço aqui. Também eu tenho que medir desse outro lado e desse outro lado. E visualmente eu devo pegar onde eu estou percebendo que tem um estrangulamento ou um afinamento. E os septos, bem aqui, né, no meinho, que eu vou medir. E aí está colocando que os septos devem ser feitos na região central, utilizando no mínimo 4 medidas, buscando os septos de menor espessura. E a espessura das paredes externas deve ser medida no mínimo nos pontos indicados aqui, procurando sempre onde apresenta a menor espessura. Os septos aqui, eles têm que ter no mínimo 6 milímetros e as paredes externas no mínimo 7 milímetros. O esquadro, olha só. Então, aqui, né, vocês percebem? Aqui é como se essa parede estivesse fechando exageradamente. Então, eu coloco essa ferramenta minha, né, bem aqui na metade do comprimento e vou verificar esse desvio que aconteceu aqui, que é o que vai me mostrar o esquadro do bloco. No máximo 3 milímetros. Valores individuais do desvio em relação ao esquadro, D para cada um dos corpos de prova expresso em milímetros. A planeza. A planeza, né, então, é nesse outro sentido, na diagonal, né? Então, eu vou pegar essa minha chave L e vou verificar o desvio que há nesse sentido aqui, a planeza das faces. No máximo, também 3 milímetros, valores individuais para todas elas. A absorção de água, então, nós temos aqui, então, que a gente vai pegar a massa úmida. Como que eu faço essa massa úmida? Eu deixo o meu bloco saturado numa câmara úmida por 24 horas. O que é câmara úmida, queridos? É toda a câmara que tem a umidade relativa do ar acima de 85%. Então, ele vai ficar 24 horas na câmara úmida e a massa seca de cada corpo de prova, depois que ele ficou 24 horas em estufa. Então, eu tiro da câmara úmida, peso, né, vou ter a massa úmida. E aí, eu deixo na estufa por 24 horas, peso, vou ter a massa seca. Dividido pela massa seca, eu vou ter a porcentagem de água que tinha dentro. Então, a absorção de água não deve ser inferior a 8% e nem superior a 2%. Também resultados, valores individuais do índice de absorção de água em porcentagem. E aqui tem um site, né, sugerindo para vocês visitarem, né, de como que faz esse ensaio. Aqui também tem uma sugestão para vocês visitarem o processo de fabricação de blocos cerâmicos, muito interessante. E aqui a gente vai apresentar elementos vazados não estruturais, que também são conhecidos como cobogós, né? Iniciais do sobrenome de 3 engenheiros que o idealizaram: Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest Augusto Bockmann e Antônio de Góes, né? Então, cobogó. Eles são muito interessantes para decoração de ambientes, né? Os cobogós. E aqui os vários tipos de cobogós que existem. Aqui no meio desses cobogós tem um tijolo laminado de 21 furos. Isso não é um cobogó. Mas essa figurinha aqui é muito famosa, gente. É muito utilizada para fazermos construções aparentes, né? Esse tijolo é muito resistente, muito legal. Muito caro também. E aqui a gente tem finaliza aqui, a Karen colocou para a gente um exemplo de uso de cobogós para brises, para ventilação, enfim, no bloco da Faculdade de Arquitetura e Engenharia, lá da UFMT. Queridos,
É isso aí. Quero agradecer mais uma vez a professora Karen, que preparou essa aula tão maravilhosa e que eu compartilhei aqui com vocês, meus queridos. Fiquem com Deus.